Se tem uma coisa que nós que somos criadores de conteúdo, e principalmente nós que somos criadores de resenhas de conteúdos, fazemos, dar uma olhadinha de vez em quando nos canais dos outros criadores de conteúdo. E vocês sabem disso. E os seguidores, dos tempos para cá, têm repetido uma coisa que eu tenho visto muito nos comentários de outros canais. É a arrogância e o desprezo de alguns criadores de conteúdo, principalmente dos canais moçambicanos. Por que será isso? Eu vou contar tudo aqui para vocês. Sabe por quê? Porque eu sou o G de Paula e você está aqui no meu canal do G. Bem-vindos! O Brian Forbes é um jovem que veio de Moçambique para o Brasil com um tempo, morando em Curitiba. Fez uma campanha muito grande para vir embora para o Brasil, disse que ia vir trabalhar no Brasil, que ia fazer uma vida aqui no Brasil. Ficou, acho que 3 meses, morou em Curitiba, depois viajou um pouquinho, só que ninguém entendeu porque de repente o Brian fez as malas e voltou para Moçambique. Bom, não sei se vocês sabem, mas eu desconfio que uma das principais causas dele ter voltado para Moçambique é que parece-me que ele não correspondeu às expectativas dos brasileiros que ajudaram ele a vir para o Brasil. O Brian tem aproximadamente 6.400 inscritos, mais ou menos isso, e quando ele veio para o Brasil, ele foi morar em Curitiba, dizendo que quem estava pagando o apartamento dele era uma vovó. Assim ele dizia, né? Quando ele veio para o Brasil, não demorou muito tempo, eu fui uma das pessoas que fez um vídeo falando sobre ele e sobre mais um outro jovem que veio morar no Brasil. Jovens, né? Eu dei esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó, que eu chamei de Baby Moss, falando sobre jovens moçambicanos que têm sonho de morar no Brasil. Assim que eu gravei o vídeo, o Diego, que é o Mano Diego, já respondeu, agradeceu ao vídeo, até me ligou agradecendo. Agora, esse moço, o Brian Forbes, nunca disse nenhum A, não agradeceu, não falou nada, ou seja, desprezou o meu vídeo, né? Então, foi quando eu comecei a desconfiar que ele era um menino que não era tão bonzinho assim, não. Inclusive, logo que eu gravei esse vídeo, fizeram comentários muito negativos em relação a ele no vídeo que eu fiz, mas eu ainda, não é possível, ele não deve ser esse menino que estão dizendo. Aí, logo que eu gravei o vídeo, algumas pessoas foram lá, falaram mal dele. Eu, inclusive, ia lá e apagava os comentários negativos do meu vídeo quando falavam mal dele, né? Falava, ele é mentiroso, ele mente e tal, ia lá e apagava. Mas quando ele desprezou o vídeo e nem me agradeceu, eu pensei, será? Uma das coisas que o Brian fez durante muito tempo nos vídeos do canal dele é ignorar alguns comentários quando as pessoas falavam de trabalho. Bom, eu acho bem complicado quando um estrangeiro vem para o Brasil e já tenta procurar um emprego. Não é tão fácil assim. Agora, um bico, um job, um trampo, é tão difícil assim. Parece-me que ele não estava, naquele momento, a fim de trabalhar, né, gente? Ele queria conhecer o Brasil. Estava errado? Não estava. O problema não foi isso. O problema é que ele respondia os comentários de maneira... Ou ele não respondia, desprezava, e quando ele respondia, ele era arrogante. Então, havia o desprezo, mas havia a arrogância do senhor Brian Forbes. Eu sinceramente, acho que esse retorno do Brian Forbes para Moçambique foi um retorno muito precoce. Eu acho que ele poderia ter ficado um pouco mais no Brasil. Tentado um pouco mais, porque ele é jovem, ele podia vencer na vida. Eu acho que ele voltou cedo demais para Moçambique, mas a decisão era dele. Eu confesso a vocês que tem algumas coisas no Brian Forbes que eu não gosto. Primeiro, o nome dele, porque aquele nome não é dele. Aquele nome ele inventou. Brian, porque escreve assim, né? Brian Forbes. Só que o tempo todo ele fala que o nome dele é Brian. Ô Brian, o teu nome é Brian, não é Brian. Porque quando você fala Brian, lembra aquelas tias, o Brian, vai comprar pão. Brian. É Brian, não é Brian. Como é, meu amor, seu nome? Arielle, Tainara, Ashley, Taylor Close, BTQ, Lemos e Hamas. Acho que você podia ter escolhido um nome mais fácil, né? Brian. É Brian ou é Brian? Ah, não sei, já fez uma confusão na minha cabeça. O professor Pereira Horácio Júnior tem 120 mil inscritos no canal dele.
É um número bom, é um número muito interessante. O público dele é um público inteligente, um público legal, um público que segue o professor. É um povo muito legal. Eu vou lá, olho nos comentários, coloco ele pra cima. É isso aí, professor, vamos lá, vamos embora. Mas às vezes eu acho ele tão desanimado. Acho ele meio desanimado. Acho um pouquinho desanimado. Mas enfim, mas não é sobre isso que eu vim aqui falar. Parece-me que ele andou dando uma desprezada num colega dele. O passarinho me contou que teve um probleminha do professor que ele não falou no canal dele, foi que quando ele veio no Brasil, ele ficou na casa de um colega dele, também criador de conteúdo, que parece-me que a coisa não foi tão boa assim, como ele contou lá no canal dele. Me parece que o professor Pereira teve uma dificuldade muito grande com esse criador, porque ele não estava muito afim de gravar com ele. Às vezes esse menino queria gravar com ele, mas ele não queria, não quero. Porém, o motivo dele não querer gravar com esse moço é porque esse moço tinha poucos inscritos. Parecia que o professor Horácio queria gravar com grandes criadores. E ele foi atrás de um criador de conteúdo que também estava aqui. Parece-me que não deu muito certo. A situação com o professor Pereira não foi tão boa assim, porque ele recusava gravar com ele. Não queria gravar com ele. Falou, não, vai lá, grave sozinho. O professor Pereira Horácio não estava muito afim de gravar com esse moço. Parece que o professor Pereira Horácio estava afim de gravar com outro criador de conteúdo lá de Moçambique, que tem quase 1 milhão de inscritos, que você já sabe muito bem quem. Ele estava querendo encontrar-se com esse criador, mas parece que não deu muito certo. Então, ele queria gravar com os grandes criadores. Gente que tem um número pequeno de inscritos não interessava a ele, não. Então, por isso que ele meio que desprezava esse criador de conteúdo. Mas ficou na casa dele por um bom tempo. Aí depois veio aquela história, né, que ele perdeu a carteira no Rio de Janeiro. Algumas pessoas acharam estranha a história. A história ficou por isso mesmo, né? Não respondeu a maioria das perguntas das pessoas. Professor Pereira Horácio. Aí eu fiz um vídeo falando do professor Pereira Horácio. Eu não sei se ele viu, eu acredito que viu. Falando que lá na abertura do canal dele, ele tem um erro de português. Um erro de português que é importante, que ele devia corrigir, porque ele é professor sabe das coisas, não é assim? Quer dizer, não sabe tudo, mas teoricamente o professor teria que saber algumas coisas, principalmente escrever lá na abertura do canal dele, né? O texto que abre o canal e que apresenta o canal, onde ele escreve a gente, para dizer nós, a gente separado, ele escreve a gente junto. Então, eu não sei se ele quis dizer agente policial, agente de saúde, agente mecânico, agente de proteção ambiental, mas agente, professor, o senhor ainda não corrigiu lá? Professor, o senhor não vai corrigir seu erro de português lá, não? Aí eu fiquei pensando assim, por que será que o professor Pereira não corrigiu o erro de português que eu falei? Será que é porque o meu canal é pequeno, que o meu canal não tem nem 20 mil inscritos? Será que se o meu canal tivesse 200 mil inscritos, ele corrigiria? Essa dúvida. Que parece que ele não gosta muito de criadores pequenos, não dá muita bola, não. Parece que ele não gosta dos pequenos criadores, não. Parece que ele gosta só de criadores acima de 100 mil inscritos. Olha, então quando eu tiver 100 mil inscritos, o senhor corrige o erro lá? Corrija, né, professor? Porque fica feio, né? O senhor é professor, aquele erro de português lá tá feio, hein, professor? Corrija, hein? Só que depois que o professor chegou em Moçambique, ele ficou um pouco obcecado com criadores de conteúdos estrangeiros. Os gringos, russos, americanos, né? Então ele está um pouco obcecado, né, com esses canais e está mostrando um monte de vídeo. Só que em Moçambique ele não mostra nada, parece que ele mora em outro lugar, né? Aí teve uma seguidora dele que escreveu lá: pô, professor, o senhor tem que fazer vídeos de Moçambique pra gente. Pergunta se ele foi lá responder. Imagina. Desprezou. Deixa ele pra lá, coitado, professor. Tadinho, tão bonzinho, deixa ele pra lá. Veio o professor essa semana e apronta a outra. Com essa onda agora do professor, tá assim, né? Nossos gringos pra ele. Meu Deus do céu, ele descobriu o diamante, como se ele fosse num garimpo e descobriu ouro. Ele descobriu que existem criadores gringos que falam do Brasil. Meu Deus do céu. Então, esses dias aí o professor tá assim, obcecado por gringos que falam bem do Brasil. Lá vai ele e pega uma entrevista chatíssima, chata. A gente não se importa, a entrevista com um americano. O cara chato. Bem, a entrevista é chata, né? Mas ele tá lá. O cara com uma entrevista chatíssima, gente, chato, um gringo americano, aquela entrevista chatíssima. Aí ele dá a seguinte informação, dizendo que quando ele esteve no Brasil, aconteceram muitas coisas, ele gostou de ficar no Brasil, nunca se sentiu, ele diz que nunca sentiu preconceito, nada, né?
não sentiu nenhuma forma de discriminação no Brasil. Que bom, né? Que bom, né? Porque aqui no Brasil o preconceito é muito grande, viu, meu amigo? Aqui a coisa não é mole, não. Só que ele falou o seguinte, que os esportistas negros no Brasil, quando ganham dinheiro, eles podem até morar em condomínio de branco. Condomínio de branco? Onde existe condomínio de branco, professor? Não sabia disso, não. Aonde que fica esse condomínio de branco aqui no Brasil? Condomínio de branco? Olha, se eu puder deixar o endereço desse condomínio, eu queria saber onde que é, hein? Tem condomínio de branco aqui no Brasil? Não tem, não. E as pessoas comentaram isso lá. Condomínio de branco onde? Ele respondeu. Até agora, não. O vídeo é sobre isso hoje. Eles são criadores muito bons criadores. E pelo fato de serem ótimos criadores, eles não precisam ter essas atitudes grosseiras, como desprezo, arrogância. Eu não acho que eles sejam arrogantes. Pelo contrário, eu acho que eles são bem simpáticos, mas eles têm atitudes grosseiras, de arrogância, de desprezo. Eu acho que eles são pessoas muito boas. Quem conhece eles pessoalmente, com certeza vai poder falar, gente, não, eles não são arrogantes, não, eles não desprezam ninguém. Mas ultimamente isso que eles estão fazendo tá ficando muito feio. Espero que eles melhorem, porque nós só torcemos para que eles tenham muito sucesso, porque eles merecem. O professor, o Brian Forbes, nós gostamos dos conteúdos de vocês, mas assim, respeitem os pequenos criadores, respeitem as pessoas quando elas fazem comentários para vocês. Não despreze os comentários e, principalmente, respeite os seus seguidores. É isso. Obrigado a vocês por ficarem aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo. Tchau.